Oi, gente, boa tarde. Aqui no Palco Lua, em 5 minutos, a gente está começando uma mega palestra com o José Papo do Google, falando sobre como o Google faz para definir e organizar suas metas. Então, em 5 minutos com o José Papo, ensinando como é o estilo do Google de definir e organizar suas metas. Gente, 5 minutos aqui no Palco Lua. Gente, vamos começar aqui no Palco Lua, então, a palestra sobre o estilo do Google de organizar e definir metas com papo. Vou passar para ele para parar de enrolar, deixar ele começar a ensinar. Você que está aqui na primeira fila que eu quero aprender também. Obrigado, Guga. Boa tarde. Bom, como está aí, meu nome é José Papo, trabalho no Google aqui no Brasil, mas eu gerencio essa área de relações com startups e desenvolvedores para a América Latina. É um prazer estar aqui com vocês. Se depois vocês quiserem seguir, saber o que está acontecendo no mundo de tecnologia, nesse mundo de startups, eu sempre faço isso no meu Twitter, que é o José Papo. Então, esse Twitter eu falo só sobre a parte de tecnologia, desenvolvimento de software, tendências digitais de mercado, desenvolvimento móvel, como que o mobile first vai dominar o mundo e já está dominando. Então, são coisas que eu comento aí. E também sobre gestão, startups, como que funciona esse processo de organização de uma empresa. E essa palestra específica é uma palestra onde eu vou contar para vocês como que internamente no Google, como o Google, que é uma empresa que tem agora dezenas de milhares de funcionários, ele consegue manter a mesma cultura e a mesma organização que uma startup consegue, o que é muito difícil. Normalmente, quando uma startup que tem, no começo, tem poucas pessoas, tem uma facilidade muito grande de trabalhar, chega um momento que ela cresce e ela não consegue mais ter esse ritmo, né?
e o Google consegue, e outras empresas do Vale do Silício conseguem também. E todas elas têm uma das coisas em comum, além da cultura, que a gente vai falar um pouquinho aqui, também é o método de como organizar. Então a gente vai falar sobre isso. E o que é interessante é que ele não é um segredo, isso não é top secret, né? O Google em outros momentos já abriu essa informação, existem até algumas apresentações disponíveis aí. A questão é que, por isso que eu posso falar, né? Eu já tenho permissão para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que já é aberto e já é conhecido, e o Google já falou sobre isso lá nos Estados Unidos. Esse método de gestão do Google também já foi tratado em alguns livros. Então, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre como é a cultura do Google, como ela funciona, esse livro aqui, primeiro, How Google Works, ele foi escrito pelo Eric Schmidt, que é o CEO do Google. Ele é novo, acabou de ser lançado, foi lançado no final do ano passado. E também pelo Jonathan Rosenberg, que é o Senior Vice President da área de produto. Ele é o Senior VP, né, o Senior Vice President de gestão de produtos no Google. Então, esse livro é muito bom porque ele explica como é a cultura, a organização do Google, como ela funciona, como é uma cultura extremamente aberta, coisas que a gente vai falar aqui. E o outro livro é mais a história do Google. Ele é uma história do Google, que é o In the Plex, que é bem interessante. Ele conta não só sobre como é a cultura interna do Google, mas a história de como surgiu, os produtos foram surgindo e como isso foi acontecendo. Então, são dois livros interessantes também para quem que depois quiser se aprofundar mais nesse assunto de cultura organizacional e gestão de uma empresa, uma startup. Tá? Para começar, uma das coisas que o Google ele valoriza muito, é muito importante em todo o pensamento relacionado à organização do Google, é relacionado às pessoas. Então, essa é uma coisa que todo mundo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Os funcionários do Google têm um monte de benefício, né? O cara tem o horário, faz o horário que ele quiser, ou ele tem benefícios de comida, etc. Mas por que o Google faz isso? Na verdade, o Google faz isso porque ele sabe que o maior ativo da empresa, de uma empresa de tecnologia e de uma empresa que trabalha com essa questão do digital, são os Smart Creatives. Não importa, não são só os desenvolvedores de software, não. Qualquer pessoa que trabalha com criatividade. Então, esse é o nome que a gente dá para as pessoas para publicitários, para pessoal de marketing, para quem trabalha com engenheiros, né, desenvolvedores de softwares. Qualquer um que trabalha com criatividade, criando coisas, desenvolvendo coisas, eles são os Smart Creatives. E para trabalhar com pessoas extremamente criativas, extremamente inteligentes, você precisa dar liberdade para essas pessoas. Então, esse é o principal valor. E tudo que vocês vão ver que o Google, toda essa organização que é feita no Google, se baseia nesse primeiro princípio, que é liberdade com responsabilidade, né? Então, esse é um ponto-chave. Então, a gente tem que cultivar, né? Por isso tem a planta e o regador, né? É uma questão que a gente cultiva muito, essa cultura, essa humanização das pessoas, dos funcionários dentro do Google. Tá? O outro segredo do Google em relação a como a gente organiza as coisas, como a gente consegue funcionar, é essa sigla aí, OKRs, OKR, que nada mais é do que Objectives and Key Results. Esse método, esse é um método de como você gerencia as atividades e o trabalho dentro da empresa, e isso também não é adotado só pelo Google, isso é feito também por diversas outras startups que trabalham, inclusive, no Vale do Silício ou fora dele. Todas as startups, por exemplo, que o Google faz funding, né, que o Google investe nelas, que são investidas pelo Google Ventures, eles recebem, por exemplo, treinamento nesse método que chama OKRs. E eles utilizam dentro das suas empresas. Então, quando o Google faz um investimento numa empresa através do Google Ventures, ele não só põe dinheiro, ele põe também cultura também, né? A gente ajuda essa empresa a se organizar e a criar uma cultura organizacional melhor para saber realmente atuar de uma forma extremamente focada. Tá? Então, esse método que eu vou explicar para vocês agora é a forma como as áreas dentro do Google e as equipes e as pessoas, cada indivíduo, trabalham. Então, a gente pensa o dia inteiro, a gente sempre pensa e organiza nossas atividades usando esse método Objectives and Key Results. Tá? Tem um livro também que foi escrito pelo pessoal da Singularity University. Para quem não conhece, a Singularity University é uma organização extremamente interessante, que eles dão treinamentos e cursos sobre como você pensar em
produtos ou ideias exponenciais, né? Coisas que mudam, que vão atingir bilhões de pessoas, ou que vão atender vários requisitos que ajudam muita gente. E uma das coisas que ele ensina nesse livro é exatamente isso, que o método de OKRs ele já está sendo cada vez mais adotado por startups e empresas que têm essa cultura tecnológica e exponencial. Então não é um método que só o Google usa, é isso que é importante citar e é interessante. Ele é usado por diversas outras empresas e startups no mundo. Tá? Então, mas vamos lá, vamos entender o que é esse método e por que ele é interessante. Primeiro, o importante é, esse método não é um MBA style. No Google a gente não gosta disso. Está até escrito aí. A gente não gosta de planos rígidos, escritos em 50, 80, 200 páginas. A gente não trabalha assim. A gente tem um modelo de trabalho muito mais enxuto, muito mais lean, né? No modelo Lean Startup. Então a gente não fica escrevendo páginas e páginas de coisas para desenvolver nossas ideias. A gente é muito mais enxuto e mais focado. E isso faz parte desse método. Ele é simples, tá? De usar. A outra coisa é que, apesar de ele ser simples, e ele não ter 200 páginas, 300 páginas, ele é extremamente disciplinado. As pessoas elas têm que realmente usar esse método no seu dia a dia. Então a gente atua mesmo nesse trabalho e a gente vai explicar para vocês não só como você escreve, né, ou você cria os seus OKRs, mas também como que você faz o acompanhamento disso. Porque esse é um ponto essencial. Não adianta você falar e escrever o que você quer fazer ou o que você precisa atingir se você não acompanha depois, né, o que você está fazendo. Então tem um acompanhamento. A outra coisa é que ele ajuda muito na comunicação. Esse método ele facilita a comunicação entre as pessoas. Porque, por exemplo, no Google, todas as pessoas, todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Por quê? Existe uma intranet no Google, onde quando a gente escreve os nossos OKRs, né, os nossos objetivos e resultados daquele trimestre, ele fica público para todos os outros funcionários. Então eu, por exemplo, eu sei quais são os OKRs do Larry Page, porque eu consigo acessar a intranet e ele deixa público também. Todo mundo deixa público. É público para todos os funcionários. Então isso também faz parte da cultura do Google. Essa cultura de você deixar quanto mais informação aberta possível, melhor. Porque a gente acredita que os funcionários eles estão ali para ajudar a empresa a crescer, então eles têm que ter o máximo possível de informação para fazer com que a empresa atue. E isso ajuda também a você saber quem pode me ajudar em uma tarefa, quem tem um objetivo parecido com o meu na empresa, porque está tudo aberto. Tá? Então, isso é uma das coisas, esse é outro modelo, e por isso que o OKR funciona bem também no Google, é porque a gente, como empresa, tem uma cultura de que a gente acredita que quanto mais aberta a informação, melhor, mesmo dentro da empresa. Então a gente não esconde informações dos funcionários. Para vocês terem uma ideia, toda semana, toda quinta-feira, né, foi ontem, por exemplo, toda quinta-feira existe uma reunião que a gente chama de TGIF, que é o Thanks God It's Friday. Né? Graças a Deus é sexta-feira, mas a gente faz na quinta, que normalmente na sexta o pessoal quer ir para casa, pode viajar para algum lugar, então normalmente é feita na quinta, e nessa reunião, toda quinta-feira, que é feita regionalmente, mas também lá nos Estados Unidos, o Larry Page e o time principal, os principais vice-presidentes, eles apresentam resultados semanais. Toda semana tem uma. Aí você fala, mas é só nos Estados Unidos. Não, no Brasil, eu posso assistir. Eu, como funcionário, eu tenho acesso ao streaming ao vivo, e eu assisto esse vídeo, e eu posso depois assistir quando eu quiser. Ele fica num YouTube, né, privado dentro do Google, então a gente pode assistir depois e saber o que está acontecendo na empresa, quais são as prioridades, toda semana. Toda semana tem um para todos os funcionários. Isso é uma coisa, por exemplo, que quando entrei no Google é espantoso, porque a grande maioria das empresas não faz isso, né? Grandes, né? Elas tendem a esconder informação e não abrir informação para os funcionários. Isso é uma coisa que no Google não existe, fechar a informação. A gente abre o máximo possível, né? Claro que existem algumas coisas que são sigilosas, como, por exemplo, informações dos usuários, ninguém tem acesso, nem o Larry Page, ele não tem uma informação de um indivíduo. A gente consegue ter informação sumarizada, mas genérica, como no Google Trends, mas não individual. Então isso, é claro, não é aberto. Tá? A outra coisa é que no Google é uma cultura muito orientada a métricas. A gente adora números. Porque a gente é uma cultura baseada de engenheiros. Né? O Google ele foi criado por engenheiros e é uma cultura muito orientada a números. Então, os OKRs eles são uma técnica que ajuda, ela é bem numérica, tá? Bem quantitativa.
Eu vou mostrar para vocês depois com exemplos. Tá? E outra coisa legal dessa cultura de métricas é isso. A gente não é regido pelos hipopótamos, né, na sala. A gente chama de hipopótamo, a gente brinca que é a pessoa mais bem paga da sala. Normalmente nas grandes empresas é assim, né? Quando o vice-presidente fala, todo mundo fica quieto, né? Não, ele falou, então vamos fazer o que ele manda. No Google não é assim. Um engenheiro, até um engenheiro júnior, até um estagiário, se ele tiver os números embasados, ele achar que a opinião de um vice-presidente está errada, ele pode ir lá, questionar e falar, ó, esses números que você... Ou isso que você está falando não tem base com os números que eu tenho ou que a empresa tem. E isso é extremamente forte na cultura do Google. Ela é uma cultura que ela quer que as pessoas elas tenham não tenham sempre o consenso. A gente gosta, por exemplo, de ter pessoas diferentes dentro do Google, com ideias diferentes, culturas diferentes, de backgrounds diferentes. Isso faz parte da cultura, a gente gosta de ter minorias no Google. Mas por quê? Porque isso gera ideias diferentes e ideias diferentes ajudam você a crescer mais e criar produtos diferentes, né? Se você tem todo mundo pensa igual na empresa, certamente essa empresa não vai ser inovadora. Isso a gente vê em muitas empresas por aí, né? Todo mundo aceita sempre o que o chefe manda e essas culturas acabam se tornando não inovadoras. Para ser uma empresa inovadora, você precisa ter pessoas extremamente inteligentes que têm poder de falar e questionar ideias com base em métricas, né? Com base em números. Por isso que o Google tem essa filosofia. E a outra coisa que ajuda, os OKRs ajudam, é o foco. Não só para o Google, mas para qualquer empresa, especialmente para uma startup, se você não tiver foco, meu amigo, você vai morrer. Essa é a principal palavra que eu acho que uma startup tem que aprender desde o início. Foco. Não tente fazer 20, 30 coisas ao mesmo tempo. Foque naquelas que realmente são as mais importantes ou as mais críticas para aquele momento que você está vivendo. E defina esse foco. Porque senão você vai morrer. Tá? Então, vamos ver como funciona. Na prática, como você escreve um OKR, né? Como que ele é escrito. Aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de como a gente escreve. É texto, pessoal. Não tem nenhum segredo. Por isso que o legal do método também é que qualquer um pode fazer. Não depende de tecnologia, não depende de altos sistemas. Existem agora empresas tem startups que criaram sistemas de OKRs para poder acompanhar, mas você pode colocar isso dentro de uma intranet. Pode colocar num site, né? As pessoas podem escrever num documento, num Google Docs, por exemplo, né? Mas basicamente esse é um exemplo, né? Então, como que funciona o OKR? Ele primeiro tem o que está em negrito é o objetivo maior. Esse objetivo ele pode ser qualitativo, tá? Então, se você ler, por exemplo, o objetivo de cima, ele fala assim, olha, um dos meus objetivos, por exemplo, para esse trimestre, então você define por trimestre. No caso do Google, a gente define por trimestre. Mas tem empresas que definem por mês, OKRs, pode definir por semestre, depende da sua... Normalmente, startups têm que definir menos tempo, né? Por mês ou a cada 2 semanas. Mas esse aqui é por trimestre. O objetivo dele principal é acelerar o crescimento de receita, de dinheiro do blogger. Está vendo que esse objetivo ele é meio qualitativo. Por que qualitativo? Tem número nele? Não tem. Acelerar quanto? Como que eu vou fazer isso? Não existe. Não está escrito aí. Mas não é o objetivo não é o foco do objetivo. O objetivo é um sumário. Ele sumariza o quê? Os resultados chaves que estão aqui embaixo. Então, esses outros 4 itens aqui, ó, esses 4 itens, eles obrigatoriamente têm que ser quantitativos. Se não é quantitativo, ele não é um resultado-chave. Ele não pode entrar nesse modelo. Então, se você olhar aqui, por exemplo, ó, ele coloca aqui, lançar 3 experimentos para testar o que aumentou o faturamento. Está vendo que ele é bem específico, né? Tem que lançar 3 experimentos. Se você lançar 2, você cumpriu 100% desse resultado? Não, tem que ser 3. Se for 1 ou 2, você não cumpriu. Se você fez 4, você fez a mais, né? Você conseguiu cumprir até mais do que você deveria. Então, note que você consegue medir. Então, isso é importante. O resultado-chave aqui embaixo, ele tem que ser mensurável, né? Eu tenho que chegar no final do mês ou do trimestre e saber se eu consegui cumprir ou não aquele objetivo, né? Aquele resultado-chave. Aqui tem outros exemplos, né? Por exemplo, aumentar o tráfego do blogger. Então, para aumentar o tráfego do blogger, eu preciso reduzir o número de erros 404 em tantos %. Então, está vendo que sempre tem que ter número. Tem que ter algum número para corroborar o que você está fazendo. Pode ser também lançar, se você é um desenvolvedor de software, pode ser, por exemplo, lançar 3 novas funcionalidades, ó, para deixar as páginas HTML mais rápidas. Está vendo que é bem específico, são 3 novas funcionalidades.
Tá? Então, esse é a forma como você escreve. Percebem como é simples? É simples, é isso. Isso é o OKR. Né? Quais são as dicas? Né? Como que a gente usa no Google? Normalmente as pessoas têm, no máximo, cada pessoa, cada indivíduo dentro do Google tem no máximo 5 objetivos com mais ou menos 4 resultados chaves dentro de cada objetivo. Tá? Mas isso é o máximo. Tá? Você pode ter 3, pode ter 2. Tá? Tudo depende daquele trimestre, como você está trabalhando. Só que mais que 5 já mostra que você está fazendo coisa demais. Você não está focado. Né? Então, para você ter foco, máximo 5 objetivos, 4 resultados-chave. Tá? Bem específicos. A outra coisa, esses OKRs, esses objetivos, eles sempre são discutidos entre o líder e a pessoa. Então, isso não é feito de cima para baixo. Né? Eu, gerente, não chego para o meu funcionário e falo assim, ó, você tem que fazer isso aqui. Não, isso é discutido. Inclusive, ele pode falar, não, eu acho que é legal para a gente atingir esse objetivo da empresa aqui, fazer esse resultado. A gente precisa lançar essa funcionalidade. Então, isso é discutido entre gerente e pessoa. Então, isso é muito legal também no Google, essa abertura de você ter essa discussão entre as pessoas. Isso acontece, de novo, isso é um ciclo. Né? No caso do Google, a cada 3 meses, a gente rediscute os OKRs, né? São definidos de novo. Eles têm que ser ousados, então isso também é uma parte da cultura do Google. A gente sempre quer pensar em objetivos difíceis de conseguir cumprir. Então, faz parte do modelo. A gente às vezes tem essa discussão também, né, entre o gerente e o funcionário. Ah, você colocou só, sei lá, 2 funcionalidades? Não, pô, você consegue mais que isso, né? Você consegue fazer 3. Vamos lá, põe 3 e tenta focar nisso. E outra coisa é que o OKR não pode ser usado para avaliação de performance. Ele não é usado para fazer performance de funcionário. Tá? O que é avaliação de performance? Aquela que define se ele vai ter uma promoção, se ele vai ter um bônus no final do ano, se ele vai ganhar um benefício diferente. Ele não serve para isso, tá, pessoal? O OKR ele serve para a gente, nós como indivíduos e nós como empresa, termos foco no que a gente está fazendo e saber como gerenciar as coisas, poder focar nos objetivos principais. Então, se você começar a usar o OKR como avaliação de performance, ele vai começar a ser deturpado. A gente sabe disso porque o Google já fez isso e não dá certo. Tá? E outras empresas às vezes fazem isso e dá errado se você usa para avaliação de performance. Isso é um método para que as pessoas elas se organizem. Inclusive, de novo, uma coisa legal do Google é que as pessoas são tão autocríticas, né? Normalmente pessoas inteligentes são autocríticas, é interessante isso, mas normalmente as pessoas, elas mesmo se autocriticam, elas falam, pô, eu não consegui cumprir, ou eu fiz de menos esse trimestre, vou fazer mais no próximo. Então, a gente tem muito isso, e isso faz parte também dessa cultura do OKR, né? De você realmente, você se autoavalia. Essa é outra parte do OKR. Depois que você define e tem essa discussão, né, aqui eu comento que a gente maximiza o risco. No Google, a gente não tenta maximizar a velocidade, né? A gente quer sempre lançar coisas novas e funcionalidades novas muito rápido. Então, isso é importante na nossa cultura, né? Não ser tão cuidadoso, no sentido de a gente querer fazer coisas a mais do que normalmente outras empresas fariam, né? E a outra coisa é isso, a gente sabe que as coisas vão falhar. E a gente tem ciência disso. Então, de novo, tem vezes que nossos OKRs podem dar 0 de nota, né? A gente não conseguiu cumprir nada daquilo. Mas isso não significa que a gente falhou. A gente aprende alguma coisa disso. Se você teve uma falha em algum objetivo, é porque provavelmente você teve algum problema, pode ser de desempenho ou não, pode ser algum outro tipo de problema, às vezes a empresa não ajudou, ou às vezes algum processo organizacional da empresa não está funcionando, e a gente foca para resolver esse problema. Então, esse método também de objetivos e resultados chaves, ele ajuda a empresa a sempre ter uma melhoria contínua, né? A gente sempre está tentando fazer uma melhoria contínua para melhorar cada vez mais, né? A gente sabe que vai falhar. Falhar faz parte da vida, né? e de uma empresa. Bom, depois que você escreve os OKRs, também tem uma outra coisa importante. No final do trimestre, antes de definir novos, você tem que avaliar os que você fez. Então, isso faz parte da cultura também dos OKRs. Não adianta só você escrever no começo do mês quais são os objetivos que você quer cumprir. No final do mês, você mesmo, pessoa, não é seu chefe. Você, sozinho, você tem que ir lá e falar assim, eu cumpri esses resultados? O que faltou? Quanto eu cumpri ou quanto eu não cumpri? E aí você dá nota para eles.
Então, como que funciona a nota? Você dá nota para os resultados chaves, tá? Para cada resultado chave, como ele é quantitativo, é fácil dar nota. Por exemplo, lançar o Tab Monetize. Ou você lançou ou você não lançou, né? Se você lançou, você ganhou nota 1. A nota 1 é o máximo, né? 100% cumprido do objetivo. Nota 0, você não cumpriu. Então lá, nota 1. Aí, lançar 3 experimentos para testar o que aumentou de faturamento. Você viu que ele se deu a nota ponto 3. Por que ponto 3? Porque ele só lançou um experimento e não 3. Então, só ponto 3 foi a nota. É 30% do objetivo, 33, né? 0,3% do objetivo que ele cumpriu, dá ponto 3. Aí tem aqui os outros, né? Ponto 7, ponto 8. No final, a nota deu ponto 7. Tá? Essa nota não foi ruim. Como a gente já sabe e a gente assume que as pessoas vão definir objetivos ousados, né? Elas querem fazer mais do que às vezes elas vão poder conseguir terminar. Então, se a pessoa chega numa nota 60%, 70%, ela foi bem naquele trimestre, né? Ela cumpriu o resultado. É lógico que isso é feito primeiro, a pessoa se autoavalia, mas depois o chefe, né, o gerente, ele tem uma conversa com essa pessoa para fazer a avaliação conjunta também, né? E fala, realmente, essa nota foi isso. Você acha mesmo que você cumpriu o ponto 7? Às vezes pode ter algum ajuste depois dessa conversa com o líder, né? Mas normalmente, primeiro, sempre é o indivíduo que se pontua, né? Ele se dá nota. Então, esse também faz parte da cultura autocrítica que a gente tem no Google, né? De nós mesmos nos criticarmos sempre se a gente está fazendo melhor ou não. Então, é importante fazer essa autocrítica sempre. Então, algumas dicas. Como você define? Tenta definir o OKR ou de forma mensal ou trimestral, depende da sua empresa. A gente está vendo que as startups, quem tem empresas, está começando, né, empresas pequenas, algumas delas até definem objetivos, às vezes até de 2 em 2 semanas, ou mensais, né? Trimestral normalmente são para empresas maiores, como o Google já faz no modelo trimestral. A cada trimestre a gente redefine os objetivos e resultados chaves. Mas você pode definir o critério que você quiser. A outra coisa é que os objetivos, os OKRs, eles podem ser também dados não só para pessoas, mas também para departamentos inteiros, para equipes, para a empresa como um todo. Então, o Google ele tem o OKR da empresa. E o legal é que eu, por exemplo, todos os funcionários sabem quais são os OKRs, os objetivos e os resultados chaves da empresa no começo do ano. Então, também tem uma reunião, todo começo de ano existe uma reunião no Google, que também é aberta para todos os funcionários, né, só para funcionário, óbvio, né, que a gente assiste, que o Google fala quais são todos os objetivos que a gente tem para o ano. Né? E aí vai lá também o Larry Page, vai o Sergey Brin, vai todos os vice-presidentes sêniores, e eles abrem quais são os resultados chaves que foram definidos entre a organização. E é claro que esses resultados chaves eles vão descendo ou subindo, né, de acordo com essas definições. Então isso é legal, você tem OKRs da empresa, eles são mais alto nível, eles são o big picture. É o que a empresa tem que atingir como um todo. Tá? E esses OKRs maiores, eles têm, claro, relação com os OKRs de cada pessoa, de cada indivíduo dentro da empresa. Então, isso gera, no caso... Opa, passou aqui. Isso gera, no caso, isso aqui, né? Você vai ter OKRs, a missão da empresa, tem os OKRs da empresa, tem do departamento, tem do time e do indivíduo. Tá vendo que ela tem uma ordem. Não significa que é sempre de cima para baixo. Isso tem uma retroalimentação, né? As pessoas também podem, né, pode ter um indivíduo, né? Como, por exemplo, aconteceu no caso do Orkut, né? Que era um cara que trabalhava dentro do Google, ele teve uma ideia genial, a ideia dele, que saiu de um projeto 20% que a gente chama no Google, essa ideia foi tão interessante que o Google, como empresa, adotou como um OKR dela, né? Criar esse produto, né? No caso. Então isso acontece também, essa retroalimentação, tá? Não é só de cima para baixo que acontece, é de baixo para cima também existe esse processo, tá? E como que a gente acompanha os OKRs? Existe uma cadência. Se você não tiver esse acompanhamento, não adianta você escrever, tá? Esses objetivos. Então não adianta você escrever se você não acompanha. Então como é feito esse acompanhamento? Normalmente no Google a gente faz isso. Toda semana a gente tem uma reunião que a gente chama one-to-one, né? 1 a 1, com o nosso líder. Né? Então, eu, por exemplo, faço uma reunião 1 a 1 com todos os meus funcionários e eu faço uma reunião 1 a 1 com o meu chefe imediato, né? Acima de mim. Então, a gente tem essa reunião sempre semanal. Para quê? Exatamente para acompanhar. A gente
como essa conversa acontece? Normalmente é uma conversa de 25 minutos. Nosso calendário no Google é de 25 minutos, né? Então é 25 minutos. Como que ela acontece? É com base nos OKRs. Então isso ajuda você a ter uma conversa bem focada também, né? Você não vai ficar conversando, né? A gente pode conversar sobre outros assuntos, mas o legal é que a conversa de trabalho é bem focada, porque ela foca no que foi definido como OKRs. Então a gente abre a página lá onde estão os OKRs e a gente conversa com base nesses resultados e objetivos do trimestre, tá? Existem também as reuniões de time, que podem ser semanais ou quinzenais. Existem as reuniões de departamento, que normalmente são mensais. Então, cada departamento, né? Departamento pode ter centenas de pessoas. A gente tem uma mensal, porque aí a gente tem uma visão também de o que a nossa área como um todo, né? A nossa área de produto, o que ela faz. Por exemplo, eu trabalho, a minha área é dentro de engenharia. Então, a reunião mensal que eu tenho, ela é da engenharia. Então, eu sei também, lá eles discutem roadmap de produto, como que está o roadmap, qual é a dificuldade que eles estão tendo, se eles precisam de gente para testar o produto ou não. Que a gente faz dog food, né, que a gente brinca, que é a gente mesmo testa o produto da empresa internamente. Então, se eles precisam de mais gente para testar, eles pedem na reunião. Então, tudo isso é feito nessas reuniões. E tem a reunião que é da empresa inteira, que são essas que acontecem de forma trimestral, que aí acontece, né, vão o presidente, vai uns donos e fazem essa reunião trimestral. Então, percebe como tem uma cadência, né, de acompanhamentos que, se não tiver, não adianta você escrever esses objetivos. Então, e por que a gente faz isso? Porque também a gente sabe que não adianta, a gente não acredita muito nessa coisa de só ficar remoto e não conversar, né? A gente acredita que nas conversas, né, nessa interação entre os funcionários, é que acontece inovação também. E acontecem também novas formas de fazer coisas que aumentam a produtividade. Por isso que a gente trabalha muito essa questão da interação entre pessoas dentro do próprio Google, né? E por isso que a gente gosta que a gente tem tanta coisa legal para fazer dentro do Google, que aí as pessoas ficam lá, né? Como tem quadra de vôlei, tem joguinho, aí as pessoas vão ficar no Google para poder ter essa inovação constante e contínua, tá? Então a gente tem essa visão. Então é isso, basicamente, isso aqui resume, um quadro, depois vocês podem olhar nos slides, que eu vou deixar disponíveis para vocês fazerem download. Vocês vão ver, isso resume o que são os OKRs. Ele é bem focado em objetivos, metas, mensuráveis, como fazer você ter visão, foco de resultado, como você vai atingir esse resultado. Tudo isso que são fatores essenciais para você, como uma empresa ou uma startup, executar bem. Porque não adianta só ter uma ideia, pessoal. Essa é uma coisa, muita gente fala isso, é meio chavão, né? Mas só a sua ideia não vale nada. O que vale é a execução dessa ideia. E execução é feita usando métodos de gestão e métodos de ritmo e execução. Esse é um método de como você executa. É método de execução. Está vendo que eu não dei nenhuma ideia aqui, não é nenhum método de criativo, né? Às vezes tem muita gente, a maioria das pessoas fala sobre criatividade, né? O Google é muito mais também uma empresa de execução. Porque ideias, a gente tem um monte por aí, é fácil ter ideias. Executar que é difícil. E execução é chave, é fator primordial. Então, esse modelo aqui de execução é muito interessante e realmente dá resultado. Eu trabalho no Google, eu vejo como isso facilita muito nesses vários aspectos que a gente trabalha lá dentro. Tá? Para finalizar, a gente sempre pensa, o Google tem essa visão, né? Imagine aquilo que é inimaginável, tenha boas ideias, mas execute bem essas ideias. Imagine o impossível, mas execute. Execute, fale. Você pode falhar nessa sua execução, vá para a próxima ideia, mas execute bem e foco. Foco nesses resultados, pessoal. Obrigado a todos. Meu Twitter e os slides estão ali no meu SlideShare, que é slideshare.net/jpapo. Ok, pessoal? Obrigado.